Bem-vindos a O Debate. Hoje, o nosso papo é sobre a estratégia do Palmeiras para 2026. A gente tem visto uma série de notícias recentes, né, que vão do mercado de transferências do time masculino até os investimentos no feminino, na base. E tudo isso levanta uma grande questão. Essas movimentações do clube, como, por exemplo, a saída de um jogador fundamental e as negociações que ainda estão rolando, elas são um sinal de um fortalecimento planejado, de uma consolidação, ou, na verdade, elas revelam uma fase de transição meio arriscada, que pode custar caro para a equipe principal. Eu vou defender a visão de que o clube está executando uma estratégia madura, abrangente, consolidando sua posição como uma potência em todas as frentes. Olha, já a minha perspectiva é um pouco diferente. Eu vou argumentar que, apesar de alguns acertos inegáveis em outras áreas, os movimentos no elenco principal, que afinal é o carro-chefe do clube, indicam um período de grande incerteza. É um risco calculado que pode sim comprometer a hegemonia que o Palmeiras construiu com tanto esforço nos últimos anos. Perfeito! Então, vamos deixar as posições bem claras. Na minha visão, o que a gente está vendo é a consolidação de uma gestão moderna que pensa o clube como um todo, sabe? A estratégia é de fortalecimento holístico e as provas estão aí. Para começar, no futebol feminino, o clube não fez só contratações, mas assegurou que eles chamam de renovações estratégicas, que são a espinha dorsal do projeto. A permanência de jogadoras como a Brena, Carolina e a Andressinha, junto com o retorno da Duda Santos, isso mostra um compromisso sério de longo prazo. Isso não é vitrine, é estrutura. Certo. Aí tem outro ponto, a base. O foco na Copinha 2026 é total, com o lema de experiência e ambição. E não é só discurso. O desenvolvimento de um atleta como Robson, que está fazendo aquela transição de volante para zagueiro, é um exemplo prático de um trabalho de formação inteligente. Isso não é só preencher uma vaga, é uma jogada tática alinhada com a filosofia do Abel Ferreira, de ter zagueiros versáteis que sabem iniciar o jogo, economizando milhões no mercado. E, para fechar, no time principal, as movimentações são ajustes cirúrgicos. A saída do Aníbal Moreno é o fim de um ciclo natural e até saudável para um time que precisa se renovar para continuar vencendo. As negociações pelo Marlon Freitas e pela permanência do Rômulo são ações calculadas para manter o nível. E o reconhecimento do Gustavo Gomes e do Flaco Lopes na seleção ideal da América do jornal El País, bom, isso é a prova final da qualidade absurda que permanece no elenco. Para mim, é um projeto de consolidação, sem a menor dúvida. Eu já enxergo isso de outra forma. Para mim, o sucesso em áreas que, vamos ser honestos, são secundárias em termos de pressão e retorno financeiro imediato, pode estar servindo como uma espécie de cortina de fumaça para uma fragilidade crescente no time principal. Minha primeira evidência é justamente a perda do Aníbal Moreno. Chamar de fim de ciclo um jogador que chegou há um ano, se tornou titular absoluto e foi vendido para um rival continental direto, me parece um eufemismo. Não estamos falando de uma perda qualquer. A gente está perdendo o principal destruidor de jogadas, o escudo que permitia ao Veiga criar com liberdade. O equilíbrio tático do time dependia do posicionamento dele. Repor essa função específica é algo raríssimo no mercado. Segundo, a enorme incerteza nas contratações. A situação do Marlon Freitas, que precisa pedir liberação ao Botafogo, mostra uma negociação reativa, complexa. Não é uma ação dominante no mercado. A necessidade de renegociar o empréstimo do Rômulo e de emprestar jovens como o Gilberto indicam uma dependência de soluções temporárias. Isso soa mais como o remendo do que o planejamento. E por último, o que eu chamo de foco como distração. É ótimo investir no feminino e na base, claro, mas o timing com que essas notícias são amplificadas parece muito conveniente para desviar a atenção do problema central. O elenco que briga pelos grandes títulos está hoje mais fraco do que no ano passado. Isso, para mim, não é consolidação. É uma transição de altíssimo risco. Eu entendo seu raciocínio, mas eu discordo da premissa de que a estrutura do clube é tão frágil assim. A saída do Aníbal é um golpe, claro. Ninguém aqui nega a qualidade dele. Mas a questão central é:
Um clube do tamanho do Palmeiras pode se tornar refém de um único jogador? Clubes que se mantêm no topo por anos, como é o objetivo, são justamente aqueles que gerenciam esses ciclos de saídas e chegadas com naturalidade. Manter um jogador contra a vontade ou por um preço fora da realidade, isso sim seria um erro de gestão. É um argumento forte, mas ele ignora um pouco o peso simbólico e prático dessa perda específica. Não é um jogador veterano no fim da carreira. É um atleta no auge que foi para o River Plate, um adversário direto na briga pela Libertadores. Isso envia uma mensagem ao mercado e aos rivais. A questão não é se o clube vai sobreviver. É claro que vai. A pergunta é se a estrutura consegue absorver o impacto dessa magnitude sem uma queda de rendimento imediata, visível. Você fala em ciclos, mas o ciclo do Aníbal mal tinha começado. O time estava se moldando ao redor da segurança que ele proporcionava. Substituí-lo instantaneamente com a mesma qualidade é quase impossível. Mas é aí que a estratégia se mostra inteligente. A busca ativa pelo Marlon Freitas, que é um jogador com características de marcação e saída de bola, prova que o clube não está parado e sabe o que precisa. E mais importante, o trabalho na base não é um projeto paralelo, é parte da solução. Quando a gente vê um jovem como o Robson sendo preparado para atuar como zagueiro construtor, estamos vendo o clube criar soluções internas para o futuro, para não precisar ir ao mercado e pagar fortunas sempre que uma peça sai. É plantar hoje para colher amanhã, e assim evitar a dependência que você corretamente aponta como uma fraqueza. Essa sua defesa da estratégia de contratações me leva exatamente ao meu segundo ponto, a suposta solidez dessa abordagem. Você enxerga a negociação pelo Marlon Freitas como prova de agilidade? Eu vejo como um sintoma de vulnerabilidade. O fato de depender de um jogador pedir liberação coloca o Palmeiras numa posição passiva na negociação. Demonstra que o clube não tem no momento o poder de fogo para simplesmente executar a contratação de forma decisiva, como o River Plate fez com o próprio Aníbal. Eles identificaram o alvo, foram lá e buscaram. Ponto. Mas aí você está comparando modelos de gestão distintos. Agir com ímpeto e poder de fogo, como você diz, muitas vezes significa pagar acima do preço de mercado, entrar em leilões inflacionados e comprometer a saúde financeira a longo prazo, algo que o Palmeiras tem evitado com maestria. A abordagem do clube é de responsabilidade, é identificar um alvo que se encaixe no perfil tático do Abel e trabalhar a negociação de forma inteligente. Não se trata de trazer qualquer nome de peso, mas sim a peça certa para o esquema. A negociação pelo empréstimo do Rômulo, por exemplo, é uma forma de minimizar o risco. Você observa, testa o jogador no ambiente do clube antes de fazer um investimento definitivo. Isso não é hesitação, é inteligência de mercado. Olha, essa ideia não me convence. Essa mesma inteligência de mercado pode ser interpretada como uma falta de capacidade de investimento para competir no mais alto nível. O futebol de elite exige decisões rápidas e, por vezes, arriscadas. Enquanto o Palmeiras negocia com responsabilidade, os rivais se fortalecem de forma assertiva. E a dependência de empréstimos, embora pareça prudente no papel, cria um elenco com um senso de impermanência. Como construir um projeto de longo prazo se peças importantes do meio-campo podem ir embora ao final de cada temporada? Essa estratégia, se uma ou duas negociações não dão certo, deixa o time completamente exposto e correndo atrás do prejuízo no meio da temporada, que é o pior cenário possível. Sabe, essa situação me lembra um pouco as dificuldades que outros clubes tiveram no passado, apostando em soluções temporárias e perdendo a base de um time campeão. É um ponto interessante. Mas eu vejo essa flexibilidade como uma força, não uma fraqueza. Ela permite ao clube se adaptar ao mercado. E essa sua preocupação com o time principal me parece desconsiderar a força do projeto como um todo. Você trata o investimento no feminino e na base quase como uma frivolidade, uma cortina de fumaça. Eu vejo como os pilares que vão sustentar o clube no futuro. Eu não diria frivolidade, a palavra é forte. Eu reconheço o valor. A minha questão é sobre o peso relativo e um momento. Num cenário em que o time masculino, que gera 90% da receita e da atenção, perde uma peça-chave e demonstra incerteza no mercado, é legítimo perguntar: o fortalecimento das outras áreas é uma prioridade estratégica genuína ou é uma narrativa conveniente?
O sucesso do time feminino, por mais que a gente torce e comemore, consegue compensar em termos de patrocínio, premiação e prestígio internacional uma eliminação precoce na Libertadores ou a perda do Brasileirão? No ecossistema do futebol brasileiro, a resposta hoje é não. Mas essa é uma visão, com todo respeito, um pouco ultrapassada sobre o que é um clube de futebol no século XXI. Um clube empresa moderno e sustentável, como o Palmeiras aspira a ser, não pode depender de uma única fonte de sucesso. Não é uma questão de uma área compensar a outra, mas de todas somarem para fortalecer a instituição. O sucesso do feminino abre novos mercados, atrai patrocinadores específicos para aquela modalidade, engaja uma nova fatia da torcida. As nossas crias, reveladas na base, não só geram centenas de milhões em vendas, mas também fortalecem a identidade do clube. É uma diversificação de ativos. Isso torna o Palmeiras menos vulnerável aos ciclos de vitória de uma única equipe. É exatamente o oposto do risco. É a criação de uma fundação sólida que permite ao time principal masculino, inclusive, ousar mais. Eu compreendo perfeitamente a lógica da diversificação de ativos num plano de negócios. Mas a realidade do futebol é imediata. A pressão por títulos de expressão recai de forma esmagadora sobre o time principal. E é aí que a sua tese de consolidação encontra para mim sinais muito contraditórios. Por um lado, temos notícias celebrando a qualidade individual de alguns jogadores, e por outro, vemos o coletivo sendo potencialmente enfraquecido. E que sinais seriam esses? A eleição do Gustavo Gomes e do Flaco Lopes para a seleção ideal da América do Sul não é um sinal, é uma evidência concreta da qualidade que o elenco mantém. Ter o melhor zagueiro do continente e um dos atacantes mais eficientes na sua espinha dorsal é um luxo que pouquíssimos clubes têm. Isso minimiza e muito o impacto da saída de uma peça do meio-campo, por mais importante que ela fosse. Mostra que a estrutura da equipe, a sua coluna vertebral, continua extremamente forte e reconhecida internacionalmente. Isso dá uma base sólida para qualquer reconstrução tática que seja necessária. Eu não discuto a qualidade individual deles. Seria loucura. Gomes é um monstro, Flaco vive uma fase espetacular. Mas o futebol já nos deu incontáveis exemplos de que um amontoado de estrelas não forma um time vencedor. O sucesso deles está diretamente ligado ao equilíbrio do sistema. A perda de uma peça como o Aníbal Moreno, que limpava os trilhos para a defesa e para o ataque, pode desestabilizar justamente o sistema que permite a um zagueiro como o Gomes ter tranquilidade para construir e a um atacante como o Lopes receber a bola em condições de finalizar. Um prêmio individual não anula o risco coletivo. A questão é se a soma das partes, após essas mudanças, vai continuar produzindo o mesmo resultado vitorioso. E neste momento, com as peças que temos, isso é uma grande incógnita. Uma incógnita que, para mim, parte de uma interpretação que foca apenas nos riscos e não nas oportunidades. A gestão está se movendo em todas as frentes de forma planejada e a qualidade que ficou é a garantia de que o patamar será mantido. Bom, chegamos então ao final da nossa conversa. Para mim, o cenário é claro. A combinação de uma saída muito sentida, de difícil reposição, com negociações que se arrastam e a aposta em soluções temporárias no time masculino, configura um período de transição perigoso. A estratégia, embora louvável em outras frentes como o feminino e a base, coloca em xeque a manutenção da hegemonia da equipe principal em 2026. O risco de uma queda de performance, mesmo que temporária, é bastante real. Eu mantenho e reforço minha posição. Uma visão mais ampla das ações do clube mostra uma estratégia coesa de longo prazo. O Palmeiras está se blindando como instituição, com investimentos que darão frutos por muitos anos no futebol feminino e nas categorias de base, enquanto faz ajustes pragmáticos e responsáveis no elenco principal. Os sinais todos, incluindo o reconhecimento internacional da qualidade que permanece no time, apontam para uma consolidação de força e não para um risco desmedido. Pois é. Fica evidente que as mesmas informações, os mesmos fatos, podem levar a interpretações e conclusões completamente diferentes. A prova final sobre qual estratégia está em curso no Palmeiras, se é de consolidação ou de uma arriscada transição, só o tempo e os resultados em campo poderão nos dar. Exatamente. O que essa conversa mostra é a enorme complexidade por trás da gestão de um clube de futebol de elite.
E o material que a gente usou hoje, com todas as suas nuances, certamente oferece ainda mais pontos para quem nos ouve aprofundar sua própria análise.